As palmas louvam o Senhor. Pode se sentar. Eu sou da igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória ao nome de Jesus. Estamos no trimestre da vida, né? E eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em João capítulo 12, verso 50. João capítulo 12, verso 50, a introdução da nossa mensagem. João capítulo 12, verso 50. Amém? Diz assim: eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna, e o que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Olha que chave isso daqui, é a introdução da nossa mensagem de hoje. Eu sei que o seu mandamento, ou seja, as ordens de Deus, aquilo que Deus ordenou, dá a vida. E não só a vida eterna. E aí a gente agora vai para a história aqui, abre lá em Salmo 73. Salmo 73, cara. Quem já ouviu falar de Asaf aí? Poucos, né? Todo mundo pensa que só Davi escreveu o Salmo, né? Não, tem o bichinho aqui, Asaf. E aí nós vamos fazer uma leitura desse Salmo, ele é um pouquinho extenso, mas eu quero que você consiga se enxergar nesse Salmo, como eu me enxerguei, para que a palavra tenha o efeito esperado na sua vida. Porque na palavra de Deus diz que a palavra de Deus vem e não volta vazia, ela faz o que apraz a Ele. E ela vem como uma espada de 2 gumes, que penetra no mais profundo da alma, para discernir. E a palavra ela é boa para discernir, para poder educar na palavra, para poder educar na justiça. Essa é a palavra de Deus. Salmo 73 diz assim, ó: na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm de coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, eu quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Vai se enxergando aí, meu irmão. Os maus não sofrem, eles são fortes, cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, não têm aflições como os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar, e a violência como se fosse uma capa. O coração deles está cheio de maldade, a mente deles só vive fazendo os planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam das coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu, e com orgulho eles dão ordem às pessoas aqui na terra. E assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado, pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs o Senhor me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao seu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazem com que caiam mortos. Eles são destruídos num momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não te lembra dos maus, pois eles são como o sonho que a gente esquece quando acorda pela manhã. O meu coração estava cheio de amargura, e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender Deus. Eu era como um animal sem entendimento. No entanto, eu estou sempre contigo, e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberá com honras. No céu eu só tenho a ti. Eu só tenho a ti. E se tenho a ti, o que eu mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão. Fala aí, morrerão. Morrerão. E tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio,
e anuncio tudo que Ele tem me feito. Você conseguiu se enxergar aí? Em vários momentos da vida, né? A gente se enxerga igual o Asaf. O Asaf é um salmista, né? E aqui a gente vê um momento meio que de revolta de Asaf, né? Meio de revolta. Mas Asaf começou bem, meu irmão. Olha de novo o versículo 1 aí. Ele diz o quê? Algumas Bíblias está escrito assim: certamente Deus é bom para com o povo de Israel. Ele começa bem. Ele começa com fé. Quando ele fala certamente, ele tem a certeza do que ele está falando. Quando começa, o Asaf, ele começa a falar assim: certamente Deus é bom. Isso é fé. Então, nós vamos falar de alguns passos aqui, de algumas lições que esse texto nos ensina. A primeira delas é ter a fé. Asaf começa bem. Ele tem certeza do que ele está falando. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé. O que é fé? É a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. É a certeza. Quando você tem certeza, você não tem dúvida. Quando você tem certeza, você sabe que vai acontecer. Então Asaf, ele falava certamente, ou na minha Bíblia está, na verdade Deus é bom. Certamente Deus é bom. Ele começou bem, ele começou com fé. Ele começou de um jeito, com vida. Porque quando você tem fé em Deus, acredita que Ele está na frente do negócio, você tem vida. Deus traz a vida para você. Mesmo que você esteja fraco, o apóstolo Paulo fala: quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Porque o seu poder me se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. Então Asaf, ele sabia que Deus era bom. E ele continua falando: Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Ele é bom para aqueles que buscam, aqueles que sabe, se reconhecem dos seus pecados, que se achegam aos pés dele. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Esse é o nosso Deus. E nós deveríamos continuar nesse versículo a vida toda. Asaf deveria continuar a vida toda nesse versículo. Certamente Deus é bom. Não importa o que aconteça na sua vida, na minha vida, certamente Deus é bom. Deus é bom quando você pensa que tudo vai dar errado. Certamente Deus é bom. E Ele vem com a bondade sobre a sua vida, sobre a minha vida. Amém? Você crê nisso? Quem me acompanha de perto, minha família, sabe que esse ano para mim foi um dos piores anos da minha vida. Mas certamente Deus é bom. Porque a notícia que eu recebi hoje, certamente Deus é bom, cara. Ele é bom, não importa o que eu passei, dificuldade. Só Deus sabe como eu sofri esse ano. Minha mãe está acompanhando, minha esposa. Só Deus sabe. Só nós ali estávamos sabendo tudo que estava acontecendo. Mas eu sempre confiei que certamente Deus é bom. Minha mãe falava: confia no Senhor, confia no Senhor. Certamente Deus é bom e Ele mostrará a bondade dEle. Ele mostrou a bondade dEle, para a glória de Deus, né? Está vindo a menina ou o menino aí em nome de Jesus, para ser mais um servo no reino dos céus. Certamente Deus é bom. Só que tem momentos da nossa vida, em momentos que eu passei, que você passa, que a gente já começa a entrar na onda do Asaf aqui. No versículo 2, né, no segundo passo aqui, segunda lição que eu tiro daqui, é que nós temos que ficar atento aos nossos corações. O teu coração é enganoso, meu irmão. Fala assim pro seu irmão: meu coração é enganoso. Você percebeu como eu falei para você falar para ele que o coração dele é enganoso, né? Porque você tem que reconhecer que o seu coração é enganoso. Eu tenho que reconhecer. Não é o outro apontar para mim, eu tenho que reconhecer. E Asaf, ele entendeu aqui. Aí ele começa aqui no versículo 2. Porém, a gente tem uma máxima em treinamento, quando a gente usa a palavra mas, porém, contudo. O mas apaga o que vem antes e fixa o que vem depois dele. Ele falou: certamente Deus é bom. Porém, apagou que Deus é bom e vai fixar o que vai vir agora. Olha o que ele fala: porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, quase perdi minha confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maiores erros nossos é achar que tudo que está na internet, no store do outro é bom, né?
Todo mundo só posta foto de viagem, tá tudo bem. Você fala, nossa, esse cara tá rico, esse cara tá fazendo isso. E eu aqui pastando. Esse cara nem serve a Deus, todo final de semana tá viajando, tem comida boa, tem isso, e eu aqui não consigo nem colocar quase direito a comida na mesa, eu aqui tô desempregado. Por quê? Aí a gente começa a olhar, tirar o foco de que Deus é bom. O Asaf tirou o foco de que Deus é bom. Aí a vida começou a se esvair dele, cara. A vida começou a se esvair porque ele falou assim, eu quase perdi a fé, porque eu fiquei com inveja deles. Meu irmão, fala a verdade, você também já deve ter ficado com inveja de alguém que estava prosperando, e você deve ter falado, Deus, por que ele prospera e eu não? Por que, Deus, que ele consegue conquistar e eu não? Ele é mau, ele é ímpio, ele não serve a Deus, ele é uma pessoa que não tem. O Asaf começou a questionar, a olhar. Quando você tira o foco de Deus, os olhos de Deus, você começa a reparar em todas as outras coisas. E meu irmão, esse mundo é mau. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo não é do maligno, mas jaz no maligno. Significa o quê? Que se você tirar o foco de Jesus, você vai enlouquecer. Você vai achar que Deus é injusto. Você vai achar que, igual Asaf aqui, eu quase perdi a confiança porque eu fiquei com inveja deles. E sabe quem fez Asaf prestar atenção nisso? Foi o coração dele. O coração dele que nasceu inveja. Nasceu inveja. E ele começou a perder a vida que existia dentro dele. Porque quando ele confiava em Deus, ele tinha vida. Quando ele tirou o foco, ele começou a ter inveja. E aí, meu irmão? E aí, se você começar a ler o texto aqui, né? Você vai ver o quanto que Asaf começa a reclamar, né? Então a gente age com soberba, a gente age com violência, porque a gente começa a tratar Deus como segundo plano e não observar mais a Deus. Um conselho para você da palavra, não é do Paulo. Não tire o foco de Deus. Não tire os olhos de Deus, meu irmão. Tá difícil, eu sei que tá difícil. Tá complicado a nossa vida. Mas certamente Deus é bom. Certamente Deus é bom. Parece que às vezes Ele é injusto. Parece que às vezes nada acontece com você. E aí você começa a duvidar de Deus. Se Deus é bom, por que eu estou nessa condição? Se Deus é bom, por que eu perdi meu emprego? Se Deus é bom, por que minha família não se converte? Se Deus é bom, por que eu sofro tanto? Se Deus é bom, por que tudo acontece comigo? É porque Deus está te preparando o seu caráter para quando vir as bênçãos, você ter o caráter de encarar as bênçãos, não empinar o nariz e esquecer Deus no momento da felicidade. Ele está preparando você, meu irmão. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, diz Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem. Então essa luta que você está enfrentando, esse aparente abandono de Deus que você está enfrentando, Ele coopera para o seu bem, porque Ele vai mostrar, vai crescer a tua fé, vai crescer a sua confiança em Deus. Mas você não pode deixar, você não pode tirar o seu foco de Deus, porque senão você vai cair no que o Asaf caiu. Ele foi orgulhoso, porque ele começou a sentir inveja do outro. Então, primeiro passo, você tem que ter fé. Segundo passo, cuidado com o teu coração, porque ele é enganoso, porque ele é mau. E aí você vê no terceiro passo aqui, que eu preciso atacar a incredulidade e a religiosidade no meu coração. Porque quando o coração começa a dominar, a incredulidade começa a fazer. O Asaf começou a ficar incrédulo. Ele mesmo fala, eu quase perdi a fé. E ele começou a ficar religioso. Olha lá comigo no versículo 13. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Em algumas traduções diz, com certeza não me adiantou nada eu me conservar puro. Em algumas traduções, algumas bíblias diz isso.
incredulidade. Ou seja, tudo que ele fez para o Senhor, ele começou, de tanto ele olhar para o outro, você vê que ele já começou a perder totalmente a vida aqui, porque ele começou a desacreditar das obras que ele tinha feito em favor de Deus, se manter puro. Parece que não me adiantou nada manter puro. E às vezes vem isso na sua cabeça, vem na minha cabeça. Eu estou aqui me santificando, estou aqui jejuando, estou aqui orando e nada acontece. E o cara faz assim, ó, as coisas vêm. Então não adianta nada ler a Bíblia, não adianta nada jejuar, não adianta nada eu ir para a igreja, porque a minha vida só está indo de mal a pior. É uma briga louca em casa, é uma discussão, uma contenda, eu perdi o emprego, é meu chefe perseguindo, acontece tanta coisa, então não adianta nada, porque se os ímpios prosperam sem a palavra, o que adianta eu ter a palavra se eu não estou prosperando, se eu não estou vencendo, se eu não estou conquistando? Isso é o que passou na cabeça do Asaf, e isso também já passou, deve ter passado na minha e na sua cabeça já. Quantas vezes a gente em oração fala: Deus, não consigo acreditar. E aí você vai vivendo nessa incredulidade e na religiosidade, porque ele fala aqui, ó, foi-me inútil, algumas traduções falam, foi-me inútil me manter puro. Ele foi incrédulo e ele chamou, e a religiosidade, né, inútil, porque ele achava o fato de ele manter ele puro, o fato dele ser presente com Deus, na presença de Deus, ia trazer prosperidade para ele. Religioso. Você não tem que ter comunhão com Deus para ter presentes, para ter bênçãos. Você tem que ter comunhão com Deus porque você ama a Deus. Aquele que busca comunhão com Deus, procurando algo em troca, é religioso, porque acha que a sua santidade vai mover a mão de Deus. E o que move a mão de Deus, meu irmão, é o querer dele para a sua vida. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Não é a sua devoção que vai mudar o coração de Deus, porque se você usa a sua devoção para mudar o coração de Deus, você é um religioso. Por que eu tenho que ter intimidade com Deus? Porque eu amo Deus, porque eu amo estar na presença de Deus. Independente se Ele der ou não der, eu amo estar na presença de Deus. Eu amo ter o Senhor, eu amo fazer parte da família do reino. Independente se o Senhor me der, se não der, eu estou na Tua presença, Senhor. Não é a minha santidade, que eu não vou trocar minha santidade por bens materiais. Eu não vou prostituir a minha santidade por causa de bem, carro, casa. Não estou dizendo que isso é pecado você pedir, você ter. Mas se a tua santidade é baseada para conquistar isso, meu irmão, prosperidade, sinto informar, você é um religioso e um incrédulo. Se a sua motivação de estar aqui hoje é para conquistar alguma coisa, bens, carro, casa, alguma coisa, você é um religioso. A sua maior motivação de estar aqui hoje é adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, render graças ao nome dele, porque ele é bom, independente da situação que você está passando. Ele é bom, independente do que vai acontecer amanhã. Ele é bom, independente se você morrer amanhã. Ele é bom. Ele é bom. Vai morrer um familiar meu amanhã. Ele é bom. Ele é bom. E não há nada que você faça para merecer o favor de Deus. Não há nada que eu faça que mereça a vida que Deus tem para nós. Porque tudo foi pago na cruz do Calvário. Não foi porque você é bonzinho, não foi porque você é religioso, não. Foi por causa do amor de Jesus Cristo pelas nossas vidas e pela morte dele na cruz. E é por isso que eu estou aqui hoje. Tem um louvor que eu gosto bastante que fala: eu não vim por tuas bênçãos, tu não deves nada para mim. Eu não vim aqui hoje por tuas bênçãos, Senhor, porque o Senhor não deve nada para mim. Tudo que o Senhor tinha que fazer já fez lá na cruz do Calvário. O Senhor não deve nada para mim. E aí a música fala: mais do que tu podes me prover, mais do que tu podes me prover, Jesus, eu quero a ti. Mais do que a provisão do Senhor, eu quero a ti. O Asaf,
O Asaf começou a ficar incrédulo, começou a ficar religioso, porque ele tirou os olhos, o foco de Jesus Cristo. Porque ele confiou no coração dele. Porque a inveja dominou o coração dele, ele falou, é melhor eu deixar de confiar em Deus e confiar no meu coração. Porque eu tenho inveja, quem sabe eu ter inveja dele eu não conquisto também. E é o que tem na mídia, nas redes sociais, é isso, gente. Ganhe 50 milhões de reais, mostra com carrão, mostra com casa, invista nisso, e aí seus olhos vai crescendo, e aí você vai dando olhar ao seu coração, e vai deixando Jesus Cristo de lado, e você fala, eu acho que eu consigo, eu vou lá pegar o meu dinheiro e vou investir, eu vou pegar meu dinheiro e vou fazer, e você esquece de Deus, e você vai na força do teu braço. E a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, não é eu confiar no Fabinho, maldito o homem que confia no homem, que confia na força do seu braço. Se você ler o versículo todo, você vai ver isso aí. Maldito o homem que confia na força do seu braço. E você fala, eu vou fazer, eu tenho condições de fazer. E você vai lá, mete as caras, quebra a cara, e ainda culpa Deus. Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu isso, Senhor? Porque o seu coração é religioso. Seu coração só quer bens, só quer conquistas. E a maior conquista que o seu coração tem que desejar é a presença de Deus na sua vida todos os dias. É isso que nós temos que desejar. É isso que é vida para nós, meu irmão. A presença do Senhor, independente se está mal ou está bom, a presença do Senhor não se afastará das nossas vidas. Por mais que pareça que Ele não esteja em nós. Mas Jesus não mentiu quando Ele disse, estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Ele não mentiu. Não deixe o diabo acreditar, fazer você acreditar que ele mentiu nisso. Ele está com você. Mas você não ouve porque o seu coração está inclinado para outro lugar. Seu coração está com inveja das outras pessoas, das outras, do ímpio. Seu coração tem inveja, é por isso que você não consegue ouvir a voz de Deus. É por isso que você não consegue mais ter vida em você. É por isso que você não tem vontade de levantar da sua cama. É por isso que você não tem vontade de fazer mais nada. Porque você está com um olhar em outra coisa. Foque os olhos em Jesus essa noite. Volte os seus olhos para Ele nessa noite. Que Ele vai fazer o quê? Não vou te prometer que Ele vai te dar bênção não, meu irmão. Mas Ele vai dar a presença dEle para você. Isso. Quando o apóstolo Paulo estava com o espinho na carne, ele falou, pediu ao Senhor 3 vezes para que me tirasse. E o Senhor falou para ele, a minha graça te basta, Paulo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. A graça de Deus nos basta. Eu sei que a gente quer conquistar as coisas, dar boas coisas para os nossos filhos. Eu e a Adriane já estava conversando hoje, gente, no quarto não vai caber a criança, meu Deus, como nós vamos fazer? Eu tenho que mudar de casa, eu tenho que mudar o quarto, sei lá, tem que mudar alguma coisa. Aí eu falei para ela, vamos confiar em Deus, vamos por etapas. Deus vai providenciar tudo, se Ele mandou, Ele vai providenciar. É isso que eu creio. Eu sei que você quer, nós queremos isso, gente. E não é pecado, mas é pecado quando você tira o foco de Jesus para conquistar com a força do seu braço as coisas. Ontem eu vi um testemunho que eu fiquei constrangido, cara. Constrangido. A gente está gravando um podcast, eu estou fazendo um podcast. Eu estou colocado no grupo da igreja lá. E ontem a gente fez um bate-papo com uma mulher, que é a Cláudia, que eu conheço há anos. Ela me viu pequeno na igreja, correndo na igreja. E ela falou, olha, estou vendo um homem formado agora com filho, casado. E o que essa mulher passou, ela perdeu a filha dela, de 14 anos. Não deu nem 3 meses, o marido morreu também. E isso, o marido tinha ficado doente, com debilidade. Ele não se movimentava, ele não tinha expressão, não tinha mais nada. A filha morreu e depois o marido morreu. E algum tempo depois o pai morreu. Você fala, ixi, é para acabar com a pessoa. Se você vê o testemunho dela, cara, você fala, mano, me perdoa, Senhor. Me perdoa, porque eu confiei mais em mim do que em Ti. Quarto ponto aqui.
no versículo 15, não, versículo 16, e que é o que você tenta e nós tentamos fazer, né? A gente tem que matar o nosso senso de autonomia. É depender de Deus. Olha só, no 16. Então eu me esforcei para entender essas coisas. Por quê? Deixa eu tentar entender por que o ímpio prospera e eu estou todo lascado aqui. Deixa eu tentar entender. Ele falou assim: então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Isso é difícil demais para mim. Ou seja, ele tentou entender sozinho por que de tudo isso. Por que o ímpio prosperava e ele não? Ele tentou matutar sozinho. E ele declarou: isso é difícil demais para mim. Difícil demais para mim. E aí, ele no versículo 17, né? Ele começa a entender. Porém, olha o porém aqui usado de novo, né? Porém, quando eu fui ao templo, eu entendi o que acontecerá no fim com os maus. Sua vida está complicada, meu irmão. Não tente entender por si. O ir ao templo aqui é ir aos pés do Senhor. Ele disse: quando eu fui ao templo, eu comecei a entender porque tudo estava acontecendo e qual era o fim desses caras. Quando eu fui ao templo, e aí ele diz, né, no 18: tudo que tu os pões em lugares que escorregam e fazem que caiam mortos, eles serão destruídos. E aí no versículo 20, quando o Senhor se levanta, não se lembra dos maus. E aí ele fala no versículo 21, meu coração estava cheio de amargura, e amargura eu fiquei revoltado. E eu não podia compreender, ó Deus, eu era um animal sem entendimento. Mas é a partir do momento que ele foi ao templo, que ele foi aos pés de Jesus, que ele voltou com foco em Deus, ele começou a entender que não eram coisas materiais. Ele começou a entender que não eram as bênçãos. Ele começou a entender que não era prosperidade. Que tudo isso sem Deus é nada. O final das pessoas que têm tudo isso sem Deus é nada. Ele fala que é como uma pessoa que sonha e não se lembra do sonho que acabou de sonhar, né, quando está dormindo. Ou seja, ele entendeu de que o fim daqueles que têm muito, mas não têm Deus, é um fim desastroso. Ele entendeu indo aonde? Ao templo. Sabe por que você está aqui hoje? É para Deus falar com você. É para Deus fazer você entender algumas coisas que você passa na sua vida. Mas não estou dizendo que Deus vai te dar detalhes. Estou falando que o entender é você confiar que Deus está à frente, não perdeu o controle de nada na sua vida. Isso é o entender, de que Deus está no controle, Ele não perdeu o controle, não vai perder o controle. Que você pode descansar, meu irmão, entregar nas mãos dEle, é isso que é entender. Ele não vai te explicar os pormenores, Ele diz, confia em mim. Você vir ao templo é voltar a entender e focar em Deus a sua vida. Depois que Asaf falou um monte de coisa, reclamou, ele tentou matutar, tentou entender tudo o que estava acontecendo, ele não conseguiu. Ele falou, é difícil demais para mim, cara. E talvez você esteja agora tentando entender o que está acontecendo na sua vida, tentando juntar partes. Por que meu filho está assim? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Será que eu fiz aquilo outro? Por que eu estou passando por isso? Deve ser um pecado que eu cometi há 15 anos atrás e Deus está bravo comigo ainda. Você tenta matutar e fica difícil de entender, porque você não consegue chegar a um denominador comum, cara. Você não consegue chegar, aí você não tem paz, aí você não dorme, aí você não descansa, aí você entra em depressão, aí você entra em ansiedade, aí você fica desesperado. Aí a sua fé acaba, aí a incredulidade vem, a inveja vem, porque você está tentando entender o que está acontecendo na sua vida, cara, a partir do seu pensamento, a partir da sua cabeça. Ei, para. O Espírito Santo está falando,
Aquieta. Aquieta. Venha à minha presença. Volte ao templo. Volte aos meus pés. Volte aos meus pés, porque lá você encontrará descanso para a sua alma cansada. Jesus fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Você está sobrecarregado, meu irmão? Está pesado? E às vezes fica mesmo, cara. Às vezes fica demais. Mas Jesus falou. Você crê em Jesus? Você quer que tudo Jesus falou é verdade? Então você vai acreditar no que ele falou aqui, né? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É alívio que você quer, meu irmão? Você não vai encontrar alívio procurando em você. Você não vai encontrar vida procurando nos seus pensamentos, né? Às vezes a gente fica parando, pensando e olhando para o céu e tentando refletir e não chegando a nada, cara. Quantas vezes eu já fiquei na minha cama olhando para o teto, tentando entender, cara, a situação. Por quê? Por quê? Eu saía mais frustrado ainda, porque eu não chegava a nada, a conclusão nenhuma. Mas quando eu colocava diante de Deus, eu só ouvia assim: você é meu filho amado, e eu estou cuidando de você. Isso é demasiadamente pesado para você, mas para mim não. Descansa. Descansa. Descansar em Deus não significa que você não terá problemas, mas descansar em Deus é você entregar e saber: Deus, eu não sei fazer, não sei resolver, não sei, está aqui nas tuas mãos. E você fazer que nem o Asaf, porque o Asaf começou bem, mas ele ficou mal depois. Talvez você esteja no meio aqui igual a Asaf, mal, mas Deus quer te trazer para o bem de novo, porque o fim das coisas são melhores do que o começo das coisas. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. E é isso que Deus tem para você hoje: vida. Vida através dessa palavra. É o que Ele tem para você hoje. Então deixa de ter autonomia, cara. Deixa de dirigir sua vida, cara. Você não tem controle da sua vida. Você acha que tem, mas não tem. Você vai bater a cara no muro de novo. Não estou profetizando não, tá? Só estou dizendo que a gente é mau. A Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia, cara. Nós somos maus. Toda a bondade que tem dentro de você é porque Deus está dentro de você. Porque Deus é bom. Deus é bom. Eu não. E se eu tenho atos de bondade com você, é porque o Espírito Santo mora em mim, Cleitão. É porque Ele mora em você. E aí você consegue ter atos de bondade, porque Ele está mudando o seu caráter. E o Asaf, finalmente, depois de criticar, falar tudo, né? Ele entendeu. E aí ele diz no versículo 21, meu coração estava cheio de amargura. Talvez seu coração esteja lotado de amargura por pessoas que pisaram em você, que fizeram coisas ruins com você. Estava cheio de amargura pelas invejas que você teve. E aí ele falou, eu fiquei revoltado e eu não podia compreender. Eu era como um animal sem entendimento. Mas aí, o último conselho aqui, que o nosso tesouro é Jesus. Não é os bens materiais, o nosso tesouro. Ele entendeu que o tesouro dele é Jesus. Ele entendeu que a vida dele é baseada em Jesus. Olha o que ele diz aqui, ó, no versículo 23. No entanto, Deus, estou sempre contigo e tu me segura pelas mãos. Ei, Jesus está com a mão estendida para você. Mas Paulo, eu estou no fundo do poço. Não vejo uma luz, não vejo nada. Mas hoje a mão do Senhor se estende para a tua vida agora. E Ele com mão forte te resgata desse poço e te traz de novo. Porque a mão dele sempre esteve estendida para você. É você que não viu. A mão dele sempre esteve estendida para você.
Nós é que não vimos. Nós é que não enxergamos, porque o nosso coração é mau. E Asaf entendeu, ele diz, eu não pude. No entanto, eu estou sempre contigo e tu segura pela minha mão. E aí ele fala, tu me guia com os teus conselhos. Tanto conselho que você recebeu, quebrou a cara aí. Olha aqui o conselho máximo aqui, ó. Tu me guia com os teus conselhos. E no fim, me receberás com honra. É no fim, meu irmão. Tem a história de um missionário que eu gosto bastante, que ele diz assim, que o missionário ficou e a esposa ficaram 40 anos no campo pregando o evangelho. 40 anos, cara. Sabe o que é isso? É a vida, né? Pregando o evangelho. E aí a igreja chamou eles de volta, né? Para se aposentar, porque já estavam velhinhos, né? E aí eles vieram num barco. Só que esse barco ele tinha várias classes, né? Classe A, B, C e D. E como eles não tinham dinheiro, né? Se entregaram para o trabalho missionário. Eles ficaram na classe D, lá embaixo lá. E quando o barco atracou no cais, eles ouviram um barulho de grande festa. E foram na janela e viram aquela festa gigantesca, com músicos, com bolo, com bexiga, com brinquedos, com tudo. E aí o missionário falou, olha mulher, depois de 40 anos, cara, depois de 40 anos, olha a festa que está esperando pra gente. 40 anos servindo ao Senhor. Olha, olha o que a igreja veio fazer pra gente, que festa. Aí foi desembarcando, primeira classe A, B, C e D. Quando eles desembarcaram, só tinha bexiga murcha no chão, todo mundo tinha ido embora, os bolos tudo jogado no chão, não tinha mais ninguém. Aquele marido ficou revoltado, ele falou assim, eu não acredito que assim que Deus recebe aquele que dedicou 40 anos da sua vida, quando volta para casa, é assim que Deus recebe? E a mulher sábia, ela só ficou quieta, né? Aí eles chegaram em casa, ele super triste, ele falou, vou tomar um banho, mas eu não quero saber mais desse Deus. Um Deus ingrato, Deus injusto, que 40 anos da minha vida eu dediquei a Ele, nenhuma festinha de volta à igreja e Ele me deu. E aí ele falou para a mulher dele, pergunta aí para o seu Deus, se é assim que Ele recebe aqueles que voltam do trabalho árduo que fez para Ele. Aí ele foi tomar um banho, a mulher sábia, toda em silêncio, né? Aí ele saiu do banho, e aí ele falou, viu a mulher lavando a louça, cantando louvor. Ele chegou para a mulher, e aí? Perguntou para o seu Deus se é assim que Ele recebe as pessoas que trabalham para Ele, dão a vida para Ele? Aí ela falou, perguntei. Ele, perguntou? Sim, perguntei. E ele todo curioso, o que ele disse? A mulher falou, virou os olhos, virou para ele e falou assim, ele disse, vocês ainda não chegaram em casa. A honraria, meu irmão, não é aqui nessa terra. Se você está buscando a honraria dos homens, meu irmão, nessa terra, esqueça. A honraria é no final, quando nós chegamos em casa. Nós não chegamos em casa ainda. A honraria vai ser quando eu e você adentrar nas portas do céu, cara. E Ele vai falar, vinde benditos de meu Pai. Foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Entre no reino preparado desde a fundação para vocês. Essa é a maior honraria que você pode esperar. E ela vai acontecer comigo e com você. Você crê nisso? Diga para o seu irmão, nós não chegamos em casa. Fica firme, fala, fica firme, não chegamos em casa. Mas um dia estaremos lá. Asaf falou, tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberá com honras, no fim. E aí ele diz no versículo 25, no céu eu só tenho a ti, Deus. E se eu tenho a ti, o que mais eu poderia querer na terra?
Se eu tenho a Ti, Deus, o que mais eu poderia querer nessa terra, cara? Se você tem o Senhor, você tem tudo, meu irmão. Se você tem comunhão com Deus, você tem tudo, meu irmão. Se você tem intimidade com o Senhor, você tem tudo. Não importa se esteja faltando alimento na sua casa. Não importa se você perdeu o emprego, se quebrou o carro, se morreu alguém familiar. Não, você tem tudo porque você tem Deus. E aí ele diz: ainda que minha mente e meu corpo se enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele voltou a acreditar em Deus, meu irmão. Volte a acreditar em Deus hoje, porque a vida é para você. Volte a acreditar. Ele disse: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu preciso. Ele é tudo o que eu preciso. Ele continua: os que se afastam de ti certamente morrerão. Não se afaste de Deus, meu irmão. É um apelo não do Paulo, um apelo do Espírito Santo. Não se afaste de Deus. Ele não quer que você morra. Ele quer que você viva e tenha vida em abundância. Ele quer vida na tua vida. Ele quer colocar vida em você. Então não se afaste, porque aqueles que se afastam de Deus, certamente, ou seja, em verdade, morre. Eu não sei como que está a sua comunhão com Deus hoje. Eu não sei como é que está hoje, cara. Talvez você se afastou por N motivos. Talvez você hoje olha para a situação e se vê frio, porque você se afastou de Deus. Mas Deus, Ele quer trazer para você hoje, te trazer de volta para casa. E Ele fala: filho, volta para casa, porque é uma festa muito linda esperando por você. Volta para casa, volta para casa. Aí Ele fala no versículo 28, morrerão, né? Aí no versículo 28 Ele fala: mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Como é bom estar perto de Deus, cara. Você pode dizer isso: como é bom estar perto de Deus. Mas só pode dizer isso com convicção aquele que está perto de Deus. Porque aquele que não está, fala da boca para fora e fica pensando: eu queria dizer isso de verdade. Ei, tem a possibilidade de você começar a dizer isso de verdade hoje. Como é bom estar perto de Deus. Como é bom. E aí ele fala: eu faço do Senhor o meu refúgio. E aí ele diz, já fecha com chave de ouro. Depois de voltar para Deus, depois de confiar em Deus, ele fala: eu anuncio tudo que Ele tem feito. A grande comissão, ide pregar o Evangelho. Não guarde só para você. Se você tem muita coisa que Deus fez para você, meu irmão, ide, anuncie. Pois eu anuncio tudo que Deus tem me feito. Eu testemunho tudo que Deus tem me feito. Não para causar inveja no outro, mas para aumentar a fé e fortalecer o meu irmão. Ide, pregai o Evangelho. E eu vou pregar o Evangelho não porque Deus me deu casa, carro. Eu vou pregar o Evangelho porque Deus me deu a vida eterna. Ele me deu o lar eterno, e um dia eu estarei lá, um dia você estará lá, e um dia nós estaremos, olharemos e falaremos: valeu a pena, cara. Valeu a pena perder tudo por amor a Cristo. Valeu a pena não ganhar, não conquistar. Valeu a pena não ter aquilo que eu tanto queria na terra. Valeu a pena por amor a Cristo. Porque o apóstolo Paulo falou: eu considero tudo como esterco em relação ao conhecimento de Cristo Jesus. Ele considerou tudo que ele tinha na vida, o conhecimento dele. Paulo era fariseu, Paulo era um dos caras mais inteligentes que tinha naquela época. Ele foi treinado por Gamaliel. Gamaliel, se você procurar na história, ele era neto de um dos maiores filósofos da época de Israel. E ele foi treinado por esse cara. E Paulo falou: eu considero isso tudo esterco em relação ao conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo, em conhecimento de Jesus. Não deixe nada atrapalhar a sua intimidade com Deus, meu irmão. Não deixe nada atrapalhar, porque tudo isso passa, mas a sua intimidade com Deus permanece. Tem uma frase que fala que tudo que te impediu de orar hoje agiu como um inimigo na sua vida. Tudo que te impediu de orar hoje
agiu como um inimigo na sua vida. Não estou falando que foi o diabo, mas agiu como um inimigo. Porque a sua prioridade, a minha prioridade tem que ser Deus. E o Asaf entendeu isso no final, cara, depois de tanto reclamar. Depois de sentir inveja, depois de quase perder a confiança em Deus, quase desmorecer. Mas ele lembrou. Feche seus olhos. Eu queria fazer um apelo aqui. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que está longe, cara, você sente isso. Você que está aí, está todo mundo de olho fechado, não fica constrangido não. Você se afastou do caminho, você se perdeu, você seguiu o seu coração, cara. E hoje você ouviu essa palavra e quer voltar para os caminhos do Senhor, porque Ele está com a mão estendida para você nessa noite. Eu quero que você faça um sinal com a sua mão de voltar para Cristo. Faz um sinal com a sua mão. Glória ao nome de Jesus. Deus é bom. Ele está esperando você, cara. Ele está esperando você. Não precisa ter vergonha, não. Não se importe com o irmão mais velho, como o filho pródigo, né? O pai recebeu ele de honrarias. Não se importe com o filho mais velho, não. Você é filho e você tem lugar na casa do Pai. Você é filho e tem lugar. O seu lugar não foi substituído por alguém, não foi colocado ninguém no seu lugar, não. Porque no coração do Pai você é único, no coração de Deus você é único, criado para um propósito, criado para algo. E Ele está te chamando hoje para voltar para isso, cara. Se você perdeu a direção do seu propósito hoje também, Deus está te chamando para voltar. Porque às vezes você não saiu da igreja, mas você está longe de Deus, dentro da igreja, cara. E é isso que o diabo quer, ele não quer te tirar da igreja. Ele quer deixar você na condição que você está aqui dentro. Se enganando a si mesmo, enganando a si mesmo. Vamos orar. Pai, nós começamos bem, mas hoje estamos mal, Deus. Nos perdoa por ter duvidado da Tua bondade. Nos perdoa por ter perdido a fé. Nos perdoa por tantas coisas, Deus. Nos perdoa, Senhor Jesus. Tenha misericórdia das nossas vidas. Abra os nossos olhos como o Senhor abriu os olhos de Asaf, para que nós voltemos nossos olhos a Ti, Jesus. Pai, em nome de Jesus, me recebe de volta. Recebe o meu irmão que está orando aqui de volta, Deus, como filho pródigo. Abraça ele agora, Pai, mostra que o Senhor perdoa o pecado. Não importa o que ele fez, o Senhor perdoa se ele se arrepender. Abraça e coloca um anel no dedo, coloca vestes novas, uma sandália nova nos pés. Mata um bezerro novo, gordo. Celebra uma festa, Senhor, pela volta do Teu Filho. Senhor, que essa palavra aqui, Senhor, possa tocar no coração dos Teus filhos, assim como tocou no meu e tem transformado a minha vida. Que o Teu Espírito Santo hoje possa colocar no coração, na tábua do coração de cada um. E eu repreendo em nome de Jesus agora toda ave de rapina que venha roubar essa semente. Porque a partir de hoje, cada um de nós teremos uma visão diferente de Deus, visão diferente de reino, visão diferente. Porque não estamos aqui por bens, estamos aqui pelo Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor, e obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra que nos trouxe vida hoje. Como o Senhor disse lá em João, os Teus mandamentos trazem vida. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glória ao nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão. Que o inimigo não venha roubar isso de você, porque você é de Deus.
E como é bom estar com Deus. Amém? As palmas louvam ao Senhor.